Boa tarde a todos. Estamos muito felizes por mais este reencontro nesta casa que sempre nos abraça e sempre nos traz tantos ensinamentos que nos ajudam em nossa caminhada. Peço a gentileza de vocês desligarem os celulares e agora, unidos num só coração, vamos fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente e nos desligar de todos os estímulos externos. Estamos neste salão de corpo e alma. E unidos com a espiritualidade maior, que já se faz presente, vamos agradecendo ao nosso mentor, querido amigo, por tanto carinho, por tanta atenção. Mentor, nós te agradecemos pela sua proposta de caminhar conosco nesta encarnação, elevando ainda mais os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Joana de Ângeles, a irmã Rosário e a toda a espiritualidade maior que se faz presente em todos os tratamentos, em todos os trabalhos desta casa. Vamos agradecer por tudo. Junto deles, vamos nos elevar até as paragens do anjo Ismael, anjo tutelar do Brasil, e pedir que ele ampare os nossos dirigentes para que eles governem pelo bem coletivo, dentro da moral e dentro da ética. E assim, nos elevamos às paragens de Mãe Maria, a nossa Mãezinha Santíssima, que neste momento nos envolve com o seu manto azul e nos traz paz e fortalece a nossa coragem para seguirmos sempre em frente, nos lembrando de que tudo passa. E junto de Mãe Maria, somos levados à presença do nosso amado Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por todos os seus ensinamentos, por todos os seus exemplos. Estamos aqui, Mestre. Nos ajude, nos fortaleça nesta caminhada, para que juntos nós possamos crescer em entendimento e em amor. E junto de Jesus, chegamos ao Pai da vida, Pai de amor, que nos criou, que nos ama e que está em cada célula do nosso corpo. Pai, muito obrigada por esta bendita encarnação. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos ser considerados os seus filhos em espírito e em verdade, e unidos a essa essência divina que sempre nos sustenta. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E nesta energia amorosa, vamos receber a nossa companheira Rosângela, que nos trará os ensinamentos desta tarde. Que assim seja.
Boa tarde a todos. Sempre muito bom estarmos juntos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre caridade. E quando a gente fala em caridade, se nós formos procurar lá no dicionário, o que diz que é uma caridade? É quando a gente tem uma atitude filantrópica de doação ao próximo, de ajuda ao próximo, sem esperar nada em troca. Que bacana. Como é que pode ser nossa caridade? Material e pode ser espiritual. Na literatura se diz que a material é até a mais fácil que tem, né? Embora para nós às vezes seja difícil enfiar a mão no bolso, na carteira e tirar alguma coisa, mas é simplesmente um ato mecânico. E aí a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, o que é que nós estamos doando, né? Tem a passagem de Jesus onde ele narra a viúva que vai trazer, está na fila dando doações lá no templo, e todos os fariseus passam e deixam sacos de moedas de ouro, deixam, né, aquelas moedas que eles têm em abundância. E vem a viúva e deixa uma moedinha, mas é aquela moedinha que ela tinha. Jesus então chama os discípulos e diz, olha, aquela é a maior caridade que ela podia ter dado, é a sua maior esmola, porque ela não deu o que estava sobrando, ela deu aquilo que era importante para ela, mas ela queria dividir com os outros. Então, quando a gente fala de coisas materiais, a gente não pode pensar só naquilo que está sobrando em casa. Claro que a gente pode trazer o que está sobrando, mas que tenha condições, que nós gostaríamos de receber, né, como doação aquilo. Porque às vezes a gente recebe coisas, blusa sem botão, né, sapato sem sola. Como é que alguém vai receber aquilo? Então, vamos ter um pouquinho de carinho nessa caridade, né? Porque a verdadeira caridade é aquilo que você faz ao outro, o que você gostaria de que fizessem com você. Então, o que é que nós gostaríamos de estar recebendo? Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, 888, a questão 888, que ele pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, vós sois contra a esmola? E eles respondem, não, a esmola propriamente dita, não, mas a maneira como muitas vezes ela é feita. E aí eles continuam dizendo que nós devemos ofertar a caridade antes que as pessoas nos peçam ajuda. Quer dizer, antes que alguém te estenda a mão pedindo auxílio, que ofereçamos essa caridade. Mas será que, né, como é que funciona isso? Nós temos que pensar na caridade espiritual, né? Qual é essa caridade espiritual? Ela pode ser através da palavra, do pensamento e da ação. Quando eu falo numa caridade de palavras, que nós possamos levar consolo, uma palavra amiga, uma palavra de alegria, de otimismo, de força, de perseverança. Lembrando que, quando nós levamos uma palavra, quando nós levamos um consolo, um conselho, que é sempre válido, nós temos que lembrar que o outro tem o livre-arbítrio. Ele pode ouvir o que você disse ou não. Isso não é problema nosso. Nós temos que falar o que está no nosso coração, o que nós podemos fazer para ajudar o outro. Não necessariamente que eles vão seguir. E o pensamento? Nós podemos auxiliar, fazer a caridade pela oração, pela vibração. Então, essas enchentes que andam tendo por aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Vibrar, orar, né? Pedir a Deus que acolha essas pessoas, pedir que essas chuvas acalmem, né? Que as coisas se normalizem, que não se propague doenças em função das enchentes, que as pessoas
sejam envoltos em carinho para que não se revoltem, para que não percam tudo, para que tenham força para recomeçar. Então percebe que nós sempre podemos fazer muito pelo nosso semelhante. E se nós voltarmos no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá que Kardec é direto, né? O que seria uma caridade? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos. O que seria benevolência para com todos? Sentimento de tolerância, de amorosidade, de aconchego a todos que estão à nossa volta. Que mais? Indulgência às falhas alheias. Será que nós já sabemos ser indulgente às falhas alheias? Ou a gente ainda critica aquele que tem um vício, aquele que erra, aquele que pratica uma atitude negativa? Como é que nós podemos julgar e criticar se nós também muitas vezes fazemos essas atitudes erradas? E por que a gente erra? Pelo mesmo motivo que o outro, porque naquele momento julgávamos não estar errando, não é? Eu sempre digo, ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou fazer uma grande bobagem. A gente acorda falando isso? Não, mas a gente ainda faz, a gente ainda erra, a gente ainda magoa, a gente ainda deixa de acolher nosso semelhante em muitos dos momentos, a gente ainda fala o que não precisaria ter falado, né? Então, nós erramos não é porque queríamos errar, erramos porque somos espíritos ainda imperfeitos, buscando a melhoria a cada instante, isso é importante, mas Deus é tão bom que Ele nos dá novas oportunidades infinitas, a todo instante, todos os dias. Então, nós também temos que dar ao outro e fazer a nossa parte. Então, no Livro dos Espíritos, primeiro ele fala benevolência para com todos, indulgência às falhas alheias, e o terceiro item da caridade, ele coloca perdão das ofensas. E aí é difícil, né? Perdoar é complicado. É complicado, mas não é impossível. E tem uma receitinha muito boa para aprender a perdoar, sabe qual é? Quando é que nós precisamos perdoar? Quando a gente se ofende, quando a gente se chateia, né? Quando nós nos melindramos, não gostei do que falou para mim. Nossa, não precisava ter falado aquilo, me chateou, me magoou, me ofendeu. Então, uma maneira mais fácil de perdoar é não se melindrar tanto, é não se ofender tanto, né? É não se chatear tanto. Sabe, aprender a largar um pouco para lá. Porque, novamente, ninguém tem o intuito de nos provocar, de nos melindrar, de nos ofender. Mas a gente se melindra, se ofende, o nosso ego fala mais alto. Não, eu não posso deixar ele falar isso para mim. Eu não posso deixar isso quieto, eu tenho que tirar satisfação. E aí aquilo cresce dentro de nós. Maria Modesta Cravo, ela diz que nós temos que resolver as coisas enquanto elas estão aqui na cabeça. Porque aí a gente fica ruminando aquilo e aquilo desce para o coração. E aí fica um pouco mais difícil de resolver, porque ele se enraiza. Aí você fica lembrando daquilo todos os dias. E aquilo vira uma mágoa enorme. E daí o perdão fica mais difícil. Quem somos nós para nos ofendermos tanto com as coisas? Quem somos nós para nos melindrarmos tanto? Não, mas eu achei que não devia. Quem perguntou o que nós achamos? Nós não temos certeza nem da nossa vida. Nós não conseguimos segurar a rédea das nossas atitudes. Paulo já dizia, não faço todo o mal que queria, não faço todo o bem que queria, mas ainda faço o mal que não gostaria. Vocês também são assim ou sou eu? A gente gostaria de acordar, né, emanando amor,
Mas tem dia que não dá, né? Nossa, tem dia que a gente se pega numa braveza, né? Quer dizer, a gente tem controle total disso? Não, a gente vive tentando segurar a rédea, mas às vezes ela escapa, não é verdade? Mas que ela escape muito rapidamente e a gente já retome essa rédea. E Jesus tem uma outra frase que é linda: aquele que toma a sua rédea e segue olhando para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Então olha o que ele está dizendo. Pega a sua rédea e o que você errou, larga para trás, já está feito. Mas olha para frente para não errar de novo, para não tropeçar e não repetir o erro. Jesus nos ensina e bate o martelo todo o tempo nesse sentido. Faça diferente. Tente fazer a coisa, né, mudar. Gandhi também reitera isso. Ele diz, quando fazemos as coisas todas do mesmo jeito, os resultados serão sempre os mesmos. E a gente adora fazer isso. A gente teima sempre pelas mesmas coisas, a gente briga com o parceiro pelos mesmos motivos, a gente chama a atenção do filho da mesma maneira todos os dias. Tenta fazer diferente, muda o jogo. Arranja uma outra tática, porque essa não está funcionando. Então, a inovação, né, a reflexão é necessária, ela se faz necessária. Vamos ter atitudes de caridade no nosso dia a dia da maneira mais simples possível, da maneira mais, né, tênue. Deus não está preocupado com as nossas grandes obras. Ele está preocupado com a paciência que a gente perde a todo instante, né? Com a amorosidade que a gente deixa de ter, muitas vezes, com o pessimismo que nos envolve a todo instante. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, achei interessante, sobre a nossa mania de queixume, de reclamação, e ele dizia que nós temos que lutar realmente contra esse queixume, esse azedume que nos é peculiar. Porque, na verdade, nós estamos acostumados a isso. Quando nós nascemos, nós choramos porque fomos tirados de um abrigozinho lá quentinho, que é o ventre da nossa mãe. Então, a gente já nasce reclamando. Aí a gente quer tomar leite, quer mamar. Choramos, estamos reclamando. Então, isso é um hábito que nos acompanha. Nós temos que mudar isso, reverter isso, não é? Tem uma historinha que eu queria contar para fazer a reflexão do dia. Existia um grupo de executivos que estavam numa reunião e eles tinham que voltar para casa no final do dia e pegar um coletivo reservado a eles. E eles estavam passando pela rua, quando terminaram a reunião, para chegar até esse coletivo. E nisso tinham algumas barracas vendendo frutas. E um dos homens esbarrou numa barraca de maçã e as maçãs saíram rolando, caíram no chão. E ele continuou andando. O que estava atrás pegou e parou e disse, eu vou pegar as maçãs, né? Aí eles disseram, não, nós vamos nos atrasar. Ele disse, podem indo, eu vou ficar para ajudar a vendedora. E a vendedora não se mexia, ela ficou paradinha ali. O homem pegou, ficou, os outros foram embora, ele agachou e começou a pegar as maçãs. Ele recolheu todas as maçãs, algumas tinham se estragado. Ele colocou as maçãs boas sobre o tabuleiro, e as que tinham estragadas ele deixou no cantinho, tirou um dinheiro do bolso, e ele olhou para a vendedora, ela continuava parada, sem se mexer. Ele chegou perto dela, quando ele chegou perto, ele viu que ela era cega. Era uma vendedora cega que estava vendendo maçãs. Ele pegou o dinheiro e colocou na mão dela. E disse, olha, as suas maçãs caíram no chão, mas eu já as recolhi. E as que se estragaram eu coloquei aqui do lado e estou lhe dando esse dinheiro para pagar o prejuízo. E colocou o dinheiro na mão dela. Ela ficou segurando nas mãos do homem e disse, muito obrigada. Você é Jesus? Ele disse, não, eu não sou Jesus. Por que eu trouxe essa historinha? Porque de um gesto simples, mas
extremamente caridoso. Ele não precisava ter feito aquilo, não foi ele que derrubou. Mas por um gesto de caridade, de amorosidade ao próximo, ele assim o fez. Ele fez de um modo que a mulher que não enxergava chegou a confundi-lo com Jesus. Porque o que seria Jesus de 2020? Será que seria aquele Jesus andando de camisolão e andando cidades de chinelo de couro? Não. Talvez fosse qualquer um de nós, que tivesse gestos de benevolência, de amorosidade, de respeito ao próximo. E isso para que nós entendamos que quais são as nossas atitudes de misericórdia, de caridade. Ela se faz em pequenos gestos, em atitudes dóceis que nós podemos ter desde o momento que acordamos, no nosso trabalho, no trânsito. Aí ontem, essa semana, eu dei aula, um rapaz disse assim, não, mas no trânsito, aí é um caso à parte. Não, nada é um caso à parte. Podem ser coisas difíceis, mas não são impossíveis. Tudo é uma questão de treino. Nós não ganhamos uma bicicleta e saímos andando nela, né? A gente, quando ganhava a bicicleta quando era criança, quando ganhou ou não, o que a gente fazia? Subia na bicicleta, caía, subia, caía, subia, caía. Muito joelho foi ralado, né? Muita calça foi rasgada, até que a gente conseguiu andar de bicicleta sem rodinha do lado. O que foi isso? Treino. Então, a caridade ao próximo, as atitudes que nos confundam com Jesus, elas têm que ser treináveis. Elas têm que ser um treino diário e contínuo, porque só assim nós vamos conseguir fazer dessas atitudes uma prática que vai fluir normalmente. Por que é tão difícil ser tão bom? Porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde fomos acostumados, né, a não ser tão generosos, tão amorosos, tão delicados com o nosso semelhante. Porque somos espíritos ainda imperfeitos, mas tentando nos melhorar a cada dia. E isso é o importante, que tenhamos foco na nossa evolução espiritual. Esse é o foco da nossa reencarnação. Quanto nós estamos aproveitando essa oportunidade bendita para termos atitudes que nos confundam com a de Jesus. Para termos atitudes de sermos considerados verdadeiramente indivíduos caridosos. Não aquele que todo mês dá uma moedinha, paga um carnezinho, vai numa noite da pizza. Isso é importante, porque vivemos no mundo material. Precisamos de dinheiro para pagar as contas, né? Mas isso é só uma parte, uma pequena parte. Que nós tenhamos caridade verdadeiramente de amor, né? Aquela da compaixão, aquela que você liga para um amigo que você sabe que está precisando conversar, aquela que você estende a mão para alguém atravessar a rua, aquela que você para no trânsito para deixar quem está com pressa passar. O motivo que ele está com pressa, grudado na sua traseira, não é problema nosso, né? Se ele está com pressa porque é um estressado, ou porque realmente tem um compromisso e perdeu a hora, não é problema nosso. O problema nosso é deixa eu ir. E aí, quando a gente não se magoa, não se melindra, a gente perdoa mais fácil e caminha mais leve. Nós vivemos muito pesados hoje, né? Muito cheio de tristezas, de medo, de preocupações. Temos medo de tudo, da chuva, do assalto, do vírus, né? Vamos tranquilizar nossa mente. Vamos lembrar que existe um governador planetário olhando o nosso planeta. Vamos lembrar que nós temos os nossos mentores que nos protegem e nos intuem a todo instante. Que, né, assopra no nosso ouvido o melhor caminho. Nós vamos errar? Com certeza. Mas vamos retomar e seguir o caminho reto.
e seguir o caminho que vai nos levar de volta ao Pai. Esse Pai que nos ama incondicionalmente, como Ele espera que nós amemos. Quando perguntam a Jesus, como é que a gente tem que amar? Posso amar aquele que está mais próximo de mim? Jesus diz, amar aquele que está próximo de você, que faz tudo o que você quer, é a coisa mais fácil que tem. Mas qual é o nosso exercício? Amar aquele que, sabe, que pisa no calo, né, que faz toda noite a gente dormir e pensar, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para conviver melhor com essa criatura? É esse o nosso exercício reencarnatório. É com esse que nós temos que exercitar a nossa amorosidade, a nossa compaixão, a nossa misericórdia. Porque Deus é um Pai de amor. E esse amor que nós pedimos a Ele e usufruímos dele o tempo todo, porque Ele é bom demais conosco. Ele é generoso demais com cada um de nós. Ele não abandona nunca. Jesus diz que nenhuma das ovelhas se perderá. E podem estar certos, não se perderão. Jesus diz, aquele que sofrer e estáis sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, quando nós formos ajudar os outros, né, com uma palavra, com um sorriso que seja, vamos nos lembrar o quanto tem de Deus dentro de nós. Nós somos sua imagem e semelhança. Então, se eu puder fazer do dia do outro um dia melhor, vamos fazer. Nem que for com um sorriso, com uma vibração. Se eu não quiser dar dinheiro para aquele pedinte lá do farol, porque eu tenho medo de abrir o vidro, não precisa. Mas dá um sorriso, vibra amor, pede para que Nossa Senhora o envolva na amorosidade da nossa mãe. Que seu coração seja atenuado pela dureza da vida, que muitas vezes ele não teve opção. Não vamos achar sempre que ele está naquela situação porque deve estar merecendo. Não é sempre assim que funciona. E se for assim, não é problema nosso. Nosso problema é tentar amenizar a dor do outro. E qualquer que seja a forma da caridade. A caridade é tão importante que Paulo, na sua passagem, diz, né, que se não tivermos caridade, não adianta sermos um sino que tine, ter uma fé do tamanho daquela que transporta montanhas. Se não tiver caridade, o nosso amor não terá sentido. Que Jesus esteja com todos vocês, que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração espiritual. Neste momento, Jesus se faz presente. E nós podemos ouvir espiritualmente os seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmos. Essa é a lei. Recebemos tanto amor nesta tarde, recebemos tantos conhecimentos edificantes, que agora nós podemos dar ao mundo o que nós temos de melhor, a nossa essência divina. Podemos ser bons porque a bondade está em nosso coração. Podemos amar incondicionalmente, porque o amor nasceu conosco. Podemos sorrir abundantemente, porque o sorriso
nos foi dado por Deus. Então, neste momento, vamos unir os nossos corações num grande sentimento amoroso e pedir que a espiritualidade maior leve este lenitivo a todos os nossos irmãos que estejam passando por dificuldades emocionais, psicológicas, espirituais e materiais. Que nós, juntamente com Jesus, possamos emanar essa energia que abraça, que abençoa e que cura, porque somos todos um, somos todos filhos do mesmo Pai. E assim, com muita gratidão no coração, vamos vibrar, elevar a nossa mente à paz universal, ao amor maior e sair daqui felizes por tanto que recebemos. Muito obrigada, Pai, por mais esta dádiva, por mais este presente. E que se cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade. Que assim seja. Gente, eu esqueci de falar no início, então vou falar agora. Começou agora no dia 5 de fevereiro, o nosso curso T2, que acontece todas as quartas-feiras, às 2h da tarde ou às 20 horas da noite. É um curso muito bacana, onde nós aprendemos tudo sobre a doutrina espírita, tudo sobre o autoconhecimento, e assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Estão todos convidados. Quem desejar ingressar nesta família, por favor, dirija-se ao atendimento fraterno e lá eles darão a fichinha e todas as orientações necessárias. Sejam todos bem-vindos e é muito legal.